E quando a gente é a própria macumba, quando a gente é o próprio feitiço, quando a armadilha está dentro de nós? Existem coisas na nossa vida que a Bíblia ensina a gente a fugir delas, porque não há vitória contra essas coisas. Há apenas fuga. Por exemplo, quando em 1 Coríntios 6 se diz: fujo da impureza. Não adianta você negociar com os seus desejos e fantasias pessoais mais macabras, seus desejos de feitiçarias, de sexo desenfreado, de orgias. Isso constitui o nosso inconsciente, o nosso id, o nosso princípio do prazer. E aí, pensando nessa questão de a gente ser a própria macumba, meditemos aqui em Deuteronômio capítulo 3, capítulo 23, dos versículos 3 ao 6, onde a gente vai falar do terceiro grupo que estava proibido de participar das Assembleias de Israel, e por que não dizer, do povo de Israel. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os dias para sempre. Para quem não sabe, é importante contar essa situação. O povo de Israel estava no deserto, e ali em Números no capítulo 23 ao 25 a gente vai ver o relato dessa questão. Quando eles chegaram lá na região dos midianitas, dos moabitas, né, que acaba que Midian, Amon, Moabe, Midian era um povo descendente dos filhos que Abraão teve com Quetura, a mulher com que ele se casou após a morte de Sara. Amon e Moabe são os povos que descenderam dos dois filhos do incesto, que as filhas de Ló, depois da destruição de Sodoma, não tinham princípios nenhum, não tinham como procurar a Deus, porque elas não tinham nenhum valor ali, para a gente entender por que Sodoma e Gomorra tiveram de ser destruídas. O que elas fizeram? Elas embebedaram o próprio pai e intercalaram, né? Uma noite uma filha teve relações sexuais com o Ló, e na outra noite a outra teve relações sexuais com o Ló. Aí de uma nasceu os povos de Amon e da outra começaram os povos de Moabe. Mas aí moabitas, amonitas e midianitas, eles foram os proto-islâmicos, digamos assim. São os outros filhos descendentes de Abraão, né? Que foram se juntando ali com os demais palestinos e que até hoje está ali aquela briga entre Israel e os seus parentes. Só que quando o povo de Israel estava chegando na conquista da Terra Prometida, Deus já tinha falado para eles: ó, vocês não vão entrar na terra de Moabe, não. Mas aí o rei dos midianitas ficou com medo. E olha, os midianitas conheciam Moisés. Moisés morou em Midian durante 40 anos, depois que ele cometeu aquela gafe de matar um egípcio por ver o seu povo sendo escravizado. Ele se escondeu em Midian 40 anos. E de repente aquele midianita está aqui no povo de Israel no deserto. E ao invés do rei dos midianitas entender que o povo não queria o mal deles, o que o rei dos midianitas faz? O Balaque. Ele contrata Balaão, que era um profeta, à moda deles, é um profeta que fazia necromancia, que consultava entidades. E aí por 3 vezes esse profeta tenta amaldiçoar Israel, porque acreditava no poder da palavra, como qualquer bruxo. E aí Deus reverte a maldição em bênção. Ele até começa a profetizar sobre o que viria a acontecer com o futuro de Israel. Ou seja, a macumba não deu certo. Mas o Balaque, além de ser profeta midianita, ele falou assim: olha, eu não posso amaldiçoá-los não, mas eles são seres humanos iguais a nós. O que a gente pode fazer? Coloca umas mulheres ali entre eles, para participar de festas, conhecerem uma outra cultura, que esses caras vão cair de boca. E aí, em Números, a partir do capítulo 26, registra que
Passado um tempo, ou seja, não foi assim de uma vez, não ia dar muito na cara, quer dizer, o Balaão não desistiu da macumba. Ele aconselhou os midianitas, falaram, vai infiltrando, eles não fazem negócios com a gente, não compram de nós, então você infiltra lá, vai colocando alguma coisinha lá e logo vocês vão descobrir que não precisa de macumba externa. Eles são a macumba, eles são tão humanos quanto nós, eles não vão resistir aos encantos. E aí os homens se envolvem lá num culto cananeu, num princípio cananeu de adoração, e aquelas orgias todas, a ponto de o sumo sacerdote Finéias encontrar a filha de um poderoso lá da Mesopotâmia deitada com outro cara, e aí ele, no zelo de Deus, enfia a espada nos dois, mata dois adúlteros com uma espadada só. Tudo é lógico, considerando a cosmovisão daquela época, para a nossa cultura hoje é horrível até contar essas histórias, mas isso para eles era fichinha. E aí, como Deus diz aqui, eu não quis ouvir Balaão. Deus nos guarda de sermos envergonhados em relação aos outros por causa da palavra que Ele tem conosco. Mas Deus está de olho na nossa natureza. E como Ele sabe que a gente não fugiria daquilo que nos diz respeito, Deus sabia disso, Balaão sabia disso. Aí qual era a saída? Vocês não podem aceitar nunca mais entre vocês, nos cultos de vocês, nem midianitas, nem amonitas, nem moabitas. Esse povo tramou contra vocês. E tramar contra vocês significa, eles usaram o próprio veneno que tinha em vocês para tentar descumprir as minhas promessas sobre vocês. Isso diz muito para a gente, né, gente? O princípio aqui de não deixar eles participarem do culto é um princípio geral, porque o que continua valendo é o princípio da individuação. Quando Deus fala assim, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, Ele está dizendo, quem me procurar nas leis gerais, eu terei misericórdia. Porque a gente vai ver no livro de Ruth, ainda no período dos juízes, quando uma moabita chamada Ruth, ela adentra os territórios de Israel, se casa com Boaz e se torna a avó, uma ancestral do rei Davi. Ou seja, Deus tem seus rigores com relação aos povos, mas Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe do que você está tentando se livrar. Por isso que, embora havia leis aplicáveis a todos, a única lei universal que prevalece é essa: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está disposto a quebrar toda a lei quando Ele se encontra com um abatido de espírito que treme da sua palavra, ou seja, que encontrou nele o real significado da existência. Mas fora isso, a ordem para Israel é: não queira eles nem paz nem bem. Claro que Jesus vem lá na frente, não se referindo necessariamente aos moabitas ou aos venenos que nos cercam, mas Ele disse, olha, está dito na lei, né? Amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo, que isso acabou virando uma tradição. Não é para fazer bem a esses inimigos aí. Aí eles transformaram isso numa frase. Eu amo os meus amigos, os meus íntimos, e odeio os meus inimigos. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, olhe cada situação. Né? Certos perversos nem são perversos como você imagina. Alguém está te pedindo, nem está de pilantragem como você imagina. Né? Dá a quem te pede, não recolhas a mão a quem quiser te pedir emprestado. Esse é o princípio do amor. Mas tinha uma aliança entre Deus e Israel acerca desses moabitas, por quê? Porque eles representam aquilo que entre nós hoje poderia ser traduzido como o erro de Caim, é meu irmão, mas está querendo tirar a minha vida. O erro de Balaão que é esse, olha, contra Israel não vale encantamento. Mas eu descobri que não vale encantamento contra eles, porque eles são o encantamento, eles são a própria macumba. Então é o seguinte, não vamos fazer nada contra vocês, não. Vem com a gente aqui, ó, vem com a gente pro boteco. É quando, junto com a compreensão que eu preciso ter, de que eu tenho de amar a todos, eu preciso entender que determinados amores são o espírito de Balaão na minha vida. Determinadas amizades só estão aí para não deixar-me caminhar, não me deixar caminhar. Determinadas compaixões só estão aí para me impedirem de render naquilo
para o qual eu nasci para render. Esse que é o caminho de Balaão, acerca do qual Judas fala, Pedro fala, né? O erro de Balaão é esse, é falar assim, olha, não vamos fazer nada contra vocês externamente, não, mas olha, vamos conversar, vamos ver qual é, né? Ou a doutrina dos nicolaítas também entra aí, é aquele cara que vai no Laos, né, que tem um discurso poderoso, que consegue ganhar multidões para aquilo que ele está dizendo. E aí, ele fala assim, olha, contra Israel não vale encantamento, glória a Deus! Mas a mesma pessoa que diz isso está sendo um encantamento no dia a dia, na sutileza, no veneno jogado, né? Porque existem venenos que são localizáveis. Era o que Balaão estava tentando fazer. Terra de cemitério, vocês vão se dar mal. Mas existem aqueles venenos que não são imanentes, que não são inerentes, que não são inexoráveis. Nós somos o nosso próprio veneno. E acerca disso Jesus fala, não tem negócio, fuja. E aí no caso não é necessariamente fugir nem de Balaão, nem dos midianitas, mas de repente é fugir daquilo que parece estar te fazendo bem. Então esse princípio de nunca deixar certas coisas tomarem conta da sua vida, ele continua valendo. E aí cada um vai ter que discernir que espírito é esse na sua vida. É isso que a gente vai chamar de pecado relativo, porque às vezes uma coisa em si não é pecado, né? Um óculos com um contorno preto pode não ser pecado para mim. Por que tem um óculos com contorno preto? Mas pode ser que determinada pessoa tenha uma história que envolveu determinadas tecnologias, determinados desenhos, e para essa pessoa Deus fala assim, eu estou te proibindo de fazer essas coisas. E aí cada um precisa discernir o que é pecado para si. Se o primeiro israelita discernisse isso, olha, tem mulheres entrando aqui acontecendo isso, certamente a praga não tomaria conta de Israel depois, porque o Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel aos olhos dos midianitas, mas ele conseguiu fazer Israel ser uma maldição e muitos morreram ali. E Deus é rigoroso com isso, porque Ele não nos envergonha aos nossos inimigos, sejam eles homens maus ou demônios, mas Ele vai nos tratar com o rigor com o qual temos de ser tratado. Por isso que o único conselho é, fuja da impureza. Corra com isso, não tem negócio com isso. Não dá para você conversar com suas próprias cobiças. E é claro, a cada um conforme o entendimento que recebeu. Né? Porque a gente começa a querer encontrar purificações em relação à vida do outro. A gente começa a procurar sinais externos nos outros. Deus fala assim, não, o pior inimigo habita dentro de você. Quiçá o pior inimigo não é você mesmo, seu inimigo. Então a gente muitas vezes é pego nesse erro de Balaão. A gente é pego em nome do próprio amor, ou em nome da própria vontade de trabalhar, em nome da própria eficiência. E aí a gente vai se degenerando, a gente vai se corrompendo, né? Você tem uma coisa que a gente precisa entender, é isso. Muitas pessoas na nossa existência jamais serão julgadas por corrupção, porque elas são a corrupção, elas foram formadas em corrupção. Então elas não praticam a corrupção, porque quem não precisa praticar, já é. Muitas pessoas nunca vão cair endemoniadas, porque nenhum demônio quer possuí-las, porque elas já ficaram todas possuídas. Diga-se de passagem, aqueles homens religiosos que mataram Jesus, eles jamais cairiam endemoniados. Mais esperança há para o endemoniado do que para um sumo sacerdote que não cai espumando de demônio, mas chama Jesus de blasfemo. Enfim, eu acho que já deu para você entender que a gente tem muito a discernir nessa vida, né? E se tem um princípio que continua valendo é esse. A gente tem de amar o próximo. Mas amar a todos não significa amar tudo. A gente tem de ser acessível a todos. Mas a gente precisa também discernir quando todos está se tornando tudo. Porque aí tudo vem toda impureza, vem toda loucura, vem toda nojeira, que também nos habita. E aí jamais iria de fora, porque para fora os nossos olhos estão abertos. E aí vem de dentro, foi o que Jesus falou. A maior macumba não é aquela que entra pela boca, ou aquela tatuagem que você tem, ou o piercing que você usa, ou o estilo de música que você gosta. O que contamina o homem, e o Balaão tinha sacado isso,
é o que vem de dentro. De dentro do coração do ser humano é que emerge os adultérios, os ódios, as contendas, as guerras e todo tipo de julgamento. E aí Jesus fala, isso não pode habitar em você. Isso não dá para você conversar com isso. Isso corta. Não tem conversa todos os dias da sua vida. Não se relacione com essa coisa ruim que há em você. Que o Senhor te livre do próprio mal que você é. Né? Como alguém muito sabiamente orou, Senhor, não te peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, e peço ao Senhor que me livre de mim mesmo. Essa é uma das orações mais sinceras que você já ouviu e que todos nós precisamos fazer para não cairmos no espírito de Balaão. Este inimigo que nos habita, que nos constitui, ele tem de ser abominável das nossas assembleias para sempre.